Gente, um assunto sério agora. Nós vamos conversar sobre erro médico. Mas antes, nós vamos saber um pouquinho mais, acompanhar uma matéria especial que nós fizemos sobre este assunto. Vamos acompanhar esta introdução. Pode rodar para a gente, por favor. O erro médico já está entre as principais causas de mortes no Brasil. Segundo pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2015, mais de 430 mil mortes no país foram causadas por falhas dos médicos. Em muitos casos, o paciente não chega a óbito, mas sofre sequelas irreversíveis e que comprometem suas atividades pelo resto da vida, de cirurgias e amputações desnecessárias a tratamentos e medicações inadequadas. Negligência, imprudência, falta de aptidão ou ética. O que é erro médico? Como o paciente vítima de erro ou a família deve agir contra o médico? Quem tem culpa? O médico, o hospital, o Estado? Essas e outras respostas você acompanha agora. Erro médico é o assunto no Tribuna Independente. Pois é, um assunto que, sem dúvida nenhuma, é algo emblemático, e quem vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor é o advogado, professor universitário e mestre em Direito, Alexander Zaquimi. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Alexander, eu gostaria de iniciar o nosso papo fazendo uma pergunta bem específica. O exercício da medicina é regulamentado por lei, correto? Sim. Em caso, por exemplo, de um erro médico, qual que é o primeiro passo que uma pessoa deve tomar? Na verdade, uma pergunta interessante. O exercício da medicina é regulado por lei, assim como outras profissões também o são. É a Lei 12.842, de 2013. O que fala essa lei? Essa lei fala, portanto, da atividade do médico, atividade, portanto, lá da própria medicina, que lida, portanto, com o ser humano, com a saúde do ser humano, com a saúde, portanto, da coletividade. Fala nessa lei também, Fábio, é importante para que todos saibam, exatamente o ato médico, fala, portanto, daquilo que o médico exerce, aquela atividade que é privativa do médico. E, portanto, dentro dessa circunstância, é importante a gente sempre deixar muito bem caracterizado qual foi o diagnóstico realizado, qual foi, portanto, a prescrição que o médico acabou observando, qual foi a conduta do médico ao longo deste período. Tudo isso é muito importante, por quê? Se uma pessoa adiante, se ela quiser entrar com uma ação judicial, exatamente por conta que entende que houve ali um erro médico e que lhe gerou, portanto, um dano. Ela vai ter, portanto, que fazer prova com relação a muitas dessas coisas. Então, é importante que ela tome nota de tudo, que ela tenha amparo de toda a documentação, todo o receituário médico, todos os exames, que tome nota, na verdade, de qual a descrição que ela fez com relação à sua doença, a informação recebida e assim por diante. Tudo isso vai servir, portanto, como prova, exatamente numa ação judicial, se esta for aí a decisão da pessoa em promover uma ação judicial contra aquele médico. Agora, um médico, do ponto de vista do direito, ele tem a obrigação de curar o paciente? Essa é uma dúvida sempre recorrente. Sempre quando vem alguém no meu escritório e fala com relação a essa questão de erro médico, vem entendendo exatamente que o médico tem a obrigação de curar o paciente. Não, o médico, veja, ele não tem a obrigação de curar o paciente. O médico tem sim o quê? A obrigação de empreender todo o seu conhecimento, todos os seus esforços, exatamente para tratar daquela doença que tem aquele paciente. Se o médico tivesse uma obrigação sempre de curar o paciente, veja só, ninguém morreria. Claro. Né? Porque, lógico, chegaria ali com uma doença, o médico, se tivesse essa obrigação, teria, portanto, que curar aquele paciente. E não é visto desta forma. Nós falamos até no direito que o médico, ele tem uma obrigação de meio, ou seja, ele tem que utilizar de todos os seus instrumentos, os esforços necessários, o seu conhecimento para justamente poder chegar lá, quem sabe, a cura. Mas não tem uma obrigação de resultado, ou seja, não está obrigado a curar, né, o paciente. Isso de modo geral, na grande maioria das vezes. Nós sabemos que, claro, para nós termos acesso a um tratamento, muitas vezes nós somos internados em determinados hospitais. O médico é o responsável por cuidar daquele paciente de uma maneira geral. Um corpo médico é responsabilizado por aquele determinado paciente.
O médico pode ser responsabilizado, por exemplo, por um ato praticado pela enfermeira? Olha, uma pergunta interessante, porque o médico, ele pode ser responsabilizado pelo ato praticado pela enfermeira. Vamos só pensar na seguinte situação, eu acho que fica mais fácil para quem está nos assistindo em casa, através de um exemplo, perceber isso. Se o médico fez uma prescrição, determinado paciente tem que ser prescrito a ele uma medicação XYZ, ok. A enfermeira vai e prescreve, portanto, vai lá, ela ministra, portanto, esta medicação e o paciente acaba passando mal. De quem é a responsabilidade dela, que obedeceu, na verdade, a prescrição que tinha, que foi deixada pelo médico? É lógico, portanto, a responsabilidade não será dela, e sim será, portanto, do médico. Diferente, quando o médico, portanto, deixa uma prescrição a ser seguida e a enfermeira, por um descuido, por um desleixo, enfim, por qualquer circunstância, troca a medicação e acaba causando um mal ao paciente. Aí uma outra circunstância, pode ser uma responsabilidade daquela enfermeira e até mesmo do próprio hospital. Ou então seja, tem essa... se no caso ela obedeceu exatamente o que o médico prescreveu... Aplica a injeção tal, foi lá, aplicou a injeção de uma paralisia no braço. Se ela obedeceu, portanto, o que o médico disse, a responsabilidade é somente dele. Tá. Se, na verdade, foi ela que incorreu em erro, portanto, a responsabilidade passa a ser dela e também do próprio estabelecimento. Ok. Segura um pouquinho, que o assunto é forte hoje, mas nós vamos conversar mais sobre isso. Deixa eu dar um recado aqui. Bom, doutor, olha só. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, já falamos da responsabilidade compartilhada. Eu queria falar, por exemplo, com relação à responsabilidade de um médico cirurgião. Me parece, assim, do ponto de vista, claro, humano, Sim. que as pessoas entendem que a responsabilidade de um médico, por exemplo, que faz um atendimento simples, e um médico cirurgião são diferentes. Do ponto de vista jurídico, há alguma diferença ou a responsabilidade é idêntica para ambos os casos? Na verdade, é como eu falei, a responsabilidade do médico, tanto do médico que atende o paciente numa consulta no consultório, como também daquele médico que está operando, portanto, o paciente, é uma obrigação, portanto, ali de meio. É uma obrigação de sempre, na grande maioria das vezes, estamos diante de uma obrigação de meio, empreender todos os esforços possíveis, necessários, o conhecimento, para poder trazer ali, quem sabe, o melhor resultado. Agora, nós temos também, em contrapartida a isso, uma outra situação diferente, que também é do médico cirurgião plástico, por exemplo, numa cirurgia eletiva. Naquela cirurgia, estou falando aqui, que é cirurgia eletiva, é aquela que a moça, exemplo, ela quer fazer uma mudança no nariz. Ela quer colocar uma prótese, portanto, nos seios, enfim. Então, neste caso, a cirurgia sendo eletiva, o médico ele se compromete, portanto, com o resultado. O médico cirurgião fala, eu vou te deixar deste jeito. Seu nariz vai ficar assim. Assina aqui, como é que seu nariz vai ficar? Olha lá, contrata direitinho, vai ficar daquele jeito. Então, veja, neste caso é diferente, porque a obrigação deixa de ser de meio e passa a ser uma obrigação de resultado. Neste caso, uma cirurgia eletiva do cirurgião plástico. Ele tem que deixar a pessoa daquele jeito, exatamente isso. Então, é uma circunstância, portanto, que muda um pouco. Né? Na verdade, uma obrigação, portanto, de meio, empreender todos os esforços e todo o conhecimento possível. A outra, ele se obriga com o que ele vai produzir, se obriga, portanto, com o resultado. Você vai ficar assim, eu vou te deixar desse jeito e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser verificado, portanto, na hora de se cobrar uma responsabilidade do profissional. Não, na verdade, a pergunta foi no sentido de que nós temos, por exemplo, no caso dos cirurgiões, nós temos uma equipe que trabalha eles com ele num evento, que é a cirurgia. Então, nós temos lá o anestesista, enfim, vários, o instrumentista, etc. Quem responde, por exemplo, no caso de um erro médico? É a equipe toda ou somente neste caso, o responsável? O médico cirurgião, portanto, aquele que é o chefe. Exatamente. Né, que é o chefe, portanto, aquele que dirige, que coordena, portanto, a cirurgia. Sim. É ele que é, portanto, lá o responsável. Porque ele que vai dirigir. Vamos fazer desta forma, daquela forma, desse jeito. É ele, portanto, que coordena tudo. Ele está mais próximo, portanto, ali naquele momento. O restante, a equipe médica, está junto. Mas é ele, o cirurgião, portanto, médico, chefe responsável, que está coordenando aquela cirurgia. Ele é o principal responsável. No anestesista, é um pouco diferente, porque o anestesista hoje, embora o anestesista também esteja junto naquele momento ali da própria cirurgia, mas nós podemos até destacar um pouco a responsabilidade do anestesista, porque ela começa até no pré-operatório.
no antes e até mesmo, e outra, depois da própria cirurgia. Qualquer ato, portanto, cometido por aquele médico anestesista no pré-operatório, né, ou pós-operatório, que não esteja, portanto, sob a coordenação do médico cirurgião, este médico anestesista pode responder, pode ter responsabilidade separada, destacada daquele médico que é o cirurgião. Mas também tem uma outra situação. Se naquele momento da cirurgia, o médico anestesista está ali trabalhando, portanto, fazendo os controles normais, e o médico cirurgião fala, olha, aplica mais tal coisa, faça isso, faça aquilo. E o médico anestesista assim o faz, e acontece um problema, deixa de ter responsabilidade o médico anestesista e o médico cirurgião, portanto, que coordenou a cirurgia, passa a ter total responsabilidade, até por um ato que este outro médico cometeu. Eu queria falar sobre, o senhor falou sobre as cirurgias eletivas e evidentemente que nós vimos aí alguns casos, inclusive na questão plástica mesmo, sim, de pessoas que falam assim, não, eu quero colocar, por exemplo, um determinado produto. Falamos recentemente do hidrogel, né, que uma modelo parece colocou e teve problemas. Nesse caso, por exemplo, a responsabilidade do erro é do médico, porque ele vai fazer algo que inicialmente não é nem sugerido. Então, por exemplo, eu estou falando da cirurgia plástica, mas podemos levar para qualquer situação. Todas essas situações é importante isso, porque todo o procedimento, né, médico, enfim, a forma, portanto, né, de se realizar, segue, na verdade, de protocolos, segue, na verdade, até a orientação do próprio Conselho Federal de Medicina, sim, e assim certo, por diante. Okay. Né? Então, aquilo que não é reconhecido, portanto, pela comunidade médica como prática, portanto, né, que vai gerar ali a saúde do paciente, vai gerar o bem-estar, ou que vai, uma prática segura, não deve ser utilizada. Até mesmo, neste caso, a responsabilidade do médico acaba sendo ainda maior, porque além de ter realizado, portanto, a cirurgia, ainda que pese tenha tomado todos os cuidados, realizou uma cirurgia, na verdade, de altíssimo risco e que ele tem conhecimento, né, com relação a isso, que muito provavelmente mais prejudicará o paciente do que o contrário. Então, neste caso, a responsabilidade acaba sendo ainda maior do ponto de vista na área civil e também poderá estar incorrendo num ilícito de caráter penal também este médico. Nós queremos a participação de vocês, nossos queridos telespectadores, e podem enviar suas perguntas no 11 95033 6870. A Silvana Montebelli, de Piracicaba, pergunta o seguinte, doutor, quanto tempo um erro médico demora para ser prescrito no âmbito judicial? Nós vamos ter que imaginar e pensar, na verdade, na seguinte circunstância, veja. Primeiro, a própria prática do ato e o conhecimento que a paciente supostamente teve com relação ao próprio erro e depois a própria descoberta deste erro médico ao longo do tempo. Vamos imaginar e vamos pensar que o médico tenha mencionado que realizou uma determinada cirurgia e que instalou ou que tenha colocado determinada prótese. E que, na verdade, esta paciente venha descobrir um tempo depois que esta prótese não foi colocada. Então, o prazo, portanto, que ela tem será a partir da descoberta exatamente de que o erro médico aconteceu, de que a prática médica equivocada, portanto, se deu. Em média, portanto, ali podemos entender o prazo médio de 5 anos, exatamente para que ela possa cobrar judicialmente lá os seus direitos. O que é razoável, exatamente isso. Tem lá a diferença. Ou seja, da própria descoberta, em dado momento, que ela não sabia, então não pode estar correndo um prazo ali contra ela, na verdade, se ela não tinha conhecimento do erro que foi cometido, né? Então começa a contar a partir do momento que ela descobre de que ela tem conhecimento. Em outra circunstância, se o erro já aconteceu e já se teve conhecimento de forma imediata, então o prazo começa a contar a partir daquele momento. Só para eu entender e o telespectador também, lógico, no caso de um falecimento, de um óbito... Neste caso, quem é o titular deste direito, né, vão ser os familiares. Aí os familiares é que podem cobrar judicialmente exatamente direitos com relação ao falecimento daquele ente querido e que acabou falecendo por conta de um erro médico. Esse direito, portanto, passa a ter titularidade dos familiares daquela pessoa que faleceu. Ele não prescreve? Não, veja, existe a prescrição da mesma forma, mas quem vai entrar com a ação, quem vai promover a ação judicial, serão aqueles familiares, exatamente isso. Por exemplo, se ficar comprovado, então a partir daquela comprovação do erro médico é que
se tem a o ação. prazo, portanto, e tem ali a ação judicial. Ok, A pessoa faleceu, ela não tem como, portanto, não será titular desse direito, que é transferido automaticamente com o seu falecimento aos seus herdeiros, sucessores, enfim, aos seus familiares. Olha, tem uma pessoa que não se identificou aqui, não colocou o nome mesmo. Ela diz assim: boa noite, Fábio, boa noite, doutor. Uma pessoa que foi atendida na clínica do seu convênio e a medicação passada pela médica não consta as medidas do remédio que vai tomar, a paciente pergunta como que ela responde: eu não sei, eu sou pediatra, para a criança eu não sei. Dá uma lida na bula e vê como tomar. Isso é considerado erro médico? Na verdade, cada médico tem aí hoje, porque a medicina está muito desenvolvida, cada médico tem a sua especialidade. Certo. Nós temos lá, na verdade, o clínico geral, né, e nós temos também os especialistas. Aquele médico que não tem uma determinada especialidade e que prescreve, na verdade, um medicamento ou algum tipo de tratamento que não faz parte do seu rol de conhecimento maior, vai estar incorrendo, na verdade, ali, possivelmente gerando dano àquele paciente, estará incorrendo, portanto, né, num erro médico, exatamente isso. Não é saudável, na verdade. Olha, você compra tal medicamento, vê a bula e vê quanto tem que tomar. Veja, ninguém espera isso, né, de um médico, né? Exatamente isso. Tem uma pergunta que vem de Caratinga, Minas Gerais, diz assim: boa noite, Fábio e doutor. Existe algum procedimento cirúrgico em que as complicações do pós-operatório é considerado erro médico? Na verdade, o que nós temos? Nós temos a questão da própria, questão pré-operatória. Existem muitas cirurgias que a pessoa, portanto, o paciente tem que fazer toda uma preparação. O paciente, portanto, tem que seguir à risca a preparação que o médico lhe passou, a orientação que o médico deu. Tá. Porque isso tem muito a ver também, está relacionado também ao quê? Ao próprio sucesso da cirurgia e à questão do próprio pós-operatório. Então, o que acontece? Veja, fez na verdade um pré-operatório de forma adequada, seguindo à risca as recomendações. A cirurgia foi uma cirurgia, portanto, lá de sucesso. Se no pós-operatório você não cumprir, na verdade, né, também à risca as orientações médicas, você exime, portanto, você tira a responsabilidade do médico. Vamos pensar numa cirurgia plástica, em que o médico fale o seguinte: olha, dona Maria, a senhora não pode tomar sol nos próximos 20 dias, em hipótese alguma. Nem hipótese alguma. Exemplo, e ela foi para a praia, num belo dia de calor, foi para a praia e se banhou lá do sol e gerou, portanto, sequelas, grandes manchas na pele. Veja, automaticamente, como ela não seguiu a prescrição, não seguiu a orientação do médico, então automaticamente o médico não terá responsabilidade. É o que a gente fala, Fábio, que a culpa por essa situação é a culpa exclusiva da vítima. Tá. Exatamente isso. Doutor, queria agradecer muito Imagina, sua presença nessa noite. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço.